A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Parar para recomeçar. Vamos abrir a Bíblia, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Glória a Deus. Amados, todos temos as nossas lutas. Todos fazemos parte de um mesmo ciclo cotidiano que envolve trabalho, envolve casa, filhos, família, estudo. E dentro desse ciclo cotidiano está também a obra do Senhor, a obra de Deus, que não pode parar. E não há como deixar à parte uma coisa da outra. Tudo precisa estar envolvido dentro do mesmo ciclo cotidiano. Não tem como, por exemplo, você pensar em filhos sem pensar em casa. Não tem como você pensar em família sem pensar em casamento. Não tem como pensar em casa como pensar em trabalho. Tudo faz parte dentro do mesmo ciclo. Não tem como separar uma coisa da outra. Assim também não tem como separar o nosso servir a Deus, a nossa vida cristã, da nossa vida cotidiana, do nosso ciclo cotidiano. Ela precisa estar agregada ao nosso ciclo cotidiano, precisa fazer parte da nossa vivência diária, de tudo que fazemos, trabalho, casa, filhos, família, toda a nossa rotina precisa estar inserida na vontade do Senhor, senão a gente não anda, senão não caminha a nossa vida. Nós precisamos entender que a dependência de Deus, a dependência da vontade de Deus é o que vai dar a motivação, é o que vai dar o estímulo para fazermos as coisas que precisamos fazer. É Ele que nos motiva. Só que muitas das vezes acontece que quando nós nos entregamos demais a esse ciclo cotidiano, no que se refere a trabalho, família, filhos, casamento, muitas das vezes a gente deixa um pouco de lado as coisas de Deus. Meus queridos, essa semana, como eu já devo ter dito para vocês, foi uma semana um pouco pesada. Uma semana um tanto quanto difícil. Enquanto a minha esposa trabalha no home office, eu preciso ficar com as crianças, fazer as coisas da casa. Muitas das vezes eu chegava no horário de 6, 7 horas da noite muito cansado. E aí só encontrava forças para deitar, para descansar.
e não encontrava forças para servir, para fazer o que agrada ao Senhor, que agrada a Deus. E aí o princípio de todo servo é querer sempre dar o melhor para Deus, pelo menos iniciar, pelo menos fazer, e quando fizer, dar o melhor para Deus. Mas às vezes o melhor que queremos dar, ou alguma coisa que queremos dar, bate exatamente com o limite daquilo que nós temos para dar, e às vezes o limite é zero. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode dar o que você não tem. Numa tentativa desesperada de não parar de fazer, você acaba fazendo de qualquer jeito para não deixar de corresponder ao chamado que Deus deu. E aí sai errado. Sai errado porque se trata da obra de Deus. Você não pode dar a metade do que você tem, menos do que você tem, e tampouco você não pode dar nada. A obra precisa ser completa. Você precisa estar inteiro para poder fazer a obra de Deus. E aí, meu querido, minha querida, o melhor que se tem a fazer é parar. Parar para reavaliar como tem sido o meu ministério, se eu tenho de fato correspondido à altura o chamado de Deus. Meus queridos, abram a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 15. 2 Coríntios 4, 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Amém. Meus amados, vocês veem esse copo? Esse copo está cheio. Está cheio de água. Com esse copo cheio de água, eu tenho a possibilidade de oferecer essa água às pessoas. Eu tenho a possibilidade também de eu mesmo beber dessa água. Porque esse copo está cheio. Ele vai permanecer cheio enquanto eu bebo, enquanto eu dou para as pessoas, mas ao mesmo tempo eu continuo a encher esse copo. Eu não deixo de encher esse copo. Esse copo não pode ficar vazio. Percebem? Esse copo não pode ficar vazio. Ele precisa estar sempre cheio. E ele precisa ainda mais transbordar. Essa água precisa transbordar para eu poder ter sempre a oferecer. Amém? Se o meu copo está vazio, eu preciso enchê-lo para que ele volte a transbordar. É como o carro. Quando o carro fica sem gasolina, o que acontece? Quem dirige sabe. O motor ele vai começar a falhar. E aí nessa fase, ele não vai, o que ele vai fazer é não chegar a 100 metros. Começa tudo a dar errado, os freios, a direção hidráulica, começa tudo a falhar. Não funciona bem.
E aí o que pode acontecer? Um acidente. Começa a ficar tudo ruim e você pode causar um acidente. E sabe quando aquela luzinha amarela acende, o carro ele vai entrar na reserva? O que acontece? Tem um restinho de combustível só. E aí você sabe o que é aquilo? Chama pane seca. E se você é parado, você é multado, né? O dirige sabe disso. Então, da mesma forma que o copo precisa ser cheio da água, o tanque desse carro precisa ser reabastecido. Você precisa encher esse tanque. Então, já trazendo isso para a nossa dimensão, para o nosso contexto, para o contexto da nossa vida cristã. Se nós estamos vazios, nós precisamos encher. Engano de muitos crentes achar que, como estão há muitos anos na obra, 20, 30 anos na obra, não precisa mais sentar no banquinho. Sentar no banquinho num sentido metafórico, né? No sentido de você buscar as coisas que lá atrás você buscava com aquela ênfase, mas que hoje aqui na frente, por causa da obra que você faz, você não busca mais com tanta ênfase. E meus amigos, a vida do crente, a vida do cristão é um constante aprendizado, é um constante crescimento espiritual, é um constante crescimento na graça. Nós crescemos quase que diariamente, nós aprendemos quase que diariamente. A graça precisa transbordar de mim, como eu disse, o copo, a água precisa transbordar desse copo para poder oferecer aos outros, para poder dar dessa água aos outros, para eu poder também beber dessa água. Então ela precisa transbordar. A graça em nós, o conhecimento, o crescimento espiritual, Deus, o poder de Deus em nós precisa crescer, precisa evoluir. Precisa transbordar de nós para podermos oferecer ao nosso irmão. Porque se nós não temos se nós não estamos cheios, o que nós vamos poder oferecer a ele se nós não temos? Essa graça precisa transbordar. Quando nós estamos secos, quando estamos sem esse combustível espiritual, quando o copo está vazio, é preciso o quê? Parar. É como o carro. Quando o carro dá aquela pane no motor, devido ao combustível estar vazio, o que acontece? Ele precisa parar, senão ele vai ocorrer um acidente. Então é preciso parar para recomeçar, reavaliar o nosso servir a Deus, reavaliar o nosso condicionamento espiritual. É mais ou menos como que o atleta faz quando ele se sente desgastado, quando ele está há muito tempo, né, fazendo o que ele faz. O jogador de futebol, por exemplo, joga uma partida atrás da outra com o calendário apertado, e aí começa o músculo a puxar, e aí ele percebe que tem alguma coisa errada, ele está desgastado. Da mesma forma, na vida do crente, nós ficamos desgastados espiritualmente, vazios, quando não temos pouco ou nada para oferecer. E aí, da mesma forma que o atleta faz, que ele para fazer um recondicionamento físico, nós precisamos fazer um recondicionamento espiritual. Um recondicionamento espiritual, reabastecer o nosso coração. E como é esse processo de reaquecimento, de recondicionamento espiritual, esse reabastecimento do poder de Deus? E aí que nós vamos voltar lá em Hebreus capítulo 12, lá no início, quando a palavra de Deus disse o quê? Levantar as mãos cansadas.
Precisamos levantar nossas mãos, mesmo que estejam cansadas, precisamos levantá-las para adorar. Porque por mais que todas as nossas forças espirituais estejam desgastadas, ainda há um restinho, e esse restinho é onde trabalha Deus. E nesse restinho onde trabalha Deus é onde nós vamos levantar para podermos adorar ao Senhor. Fortalecer os joelhos vacilantes, para quê? Para clamar. Precisamos fortalecer os nossos joelhos, mesmo que doloridos, mesmo que vacilantes, mesmo que feridos. Precisamos levantar para clamar ao Senhor. E para aquele que já está tanto tempo na obra, mas que não tem, não consegue parar para ver o que nele mesmo precisa ser curado, precisa ser modificado, precisa ser transformado, ele precisa entender que essa cura precisa acontecer nele. Quando diz para o manco não desviar. E quando se fala o manco não desviar o olhar do Senhor, não deixar de buscar essa cura para ele. Não há cristão que manqueje, o cristão não pode manquejar. Nossa missão é conduzir a igreja para a adoração, conduzir a igreja para o céu. Conduzir almas para o céu, ganhar almas para o Senhor. Essa é a nossa missão. Nós não podemos fazer isso se nós estamos manquejando, vacilantes, as mãos cansadas, os joelhos vacilantes. Nós precisamos estar inteiros para Deus. Por isso, nós precisamos parar. E aí, seguir a paz com todos e a santificação. Ele diz o quê? Que sem santidade e sem a santificação, como diz a palavra, sem santidade ninguém verá o Senhor. E não verá mesmo. Nós precisamos ser santos, a igreja precisa ser santa para ela poder subir. Então precisamos seguir a paz para com todos. Parar de mimimi na igreja. Para de se importar com o que o outro pensa. Parar de julgar ao irmão porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Esses dias, para quem navega nas redes sociais, a grande polêmica foi tal a história da Natura. E eu postei algo como que a igreja se importar tanto com isso, tem tantas outras coisas para a gente se importar, para o crente se importar, e a gente está se importando com o que a Natura vai fazer ou deixar de fazer. E quem mais está ganhando isso é a marca, porque ela está se promovendo. Meus amados, a gente precisa entender o seguinte: nós somos setas, nós somos instrumentos nas mãos de Deus, nós somos setas que apontam a direção do céu. Somente isso. Nós não somos mais nada. Míseros vermezinhos de Jacó, como diz a palavra. Apenas humanos, que por graça e misericórdia o Senhor resolveu nos usar para fazer a obra. Mas não somos mais nada do que pressupomos ser. E muitos se acham deuses no lugar de Deus, e é preciso falar isso. Nós não somos Deus para julgar ao nosso irmão se ele faz ou deixa de fazer. Lá no livro do Apocalipse diz que quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem está no erro, que erre ainda mais. É necessário que Deus saiba quem são os seus e quem não é. Nós que temos a essência da palavra
nós que temos a essência do Evangelho na nossa alma, nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Não adianta queremos enfiar algo na cabeça, na mente e no coração de uma pessoa que não quer conhecer, que não quer saber. Não adianta. O máximo que podemos fazer por essa pessoa é orar. Nós estamos no princípio das dores, muitas coisas serão reveladas. Então, como eu disse, meu amado, minha amada, seguir a paz. Precisamos seguir a paz. Precisamos estar em paz com os nossos irmãos e parar com esse mimimi dentro da nossa igreja. Continuando, não me privar da graça, nem permitir que a raiz de amargura me perturbe a ponto de contaminar aos outros. Essa raiz de amargura, esse sentimento que está dentro do nosso coração, nós não podemos permitir que ele comece a criar, essas raízes começam a crescer dentro de nós, a ponto de contaminar ao nosso irmão. Às vezes a gente não está bem, a gente dá uma palavra, profere uma palavra que pode ofender o nosso irmão, que pode fazê-lo se ressentir. Isso é aquela raiz de amargura que está dentro de nós. Nós não podemos jamais permitir que isso aconteça. E nem me privar da graça. A graça, ela é constante. A graça, ela é transbordante. Essa graça precisa acontecer diariamente dentro da minha vida. Ela precisa acontecer quase que diariamente. Esse crescimento espiritual, esse conhecimento espiritual, essa graça, essa transformação, isso precisa ser constante na nossa vida. Não é porque temos 20, 30, 40 anos na obra, na igreja, que a gente tem que parar de absorver do poder de Deus, parar de absorver do conhecimento da graça. Como diz na carta de Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento. Então, meus amados, amado, minha amada, nós precisamos nos reabastecer, precisamos encher o nosso copo. Esse copo precisa transbordar da fonte de bênçãos, precisa transbordar da graça. E aí, como eu disse para vocês, que esses dias foram dias difíceis, dias complicados, aí eu paro e começo a pensar, eu preciso absorver. Eu começo a buscar pregação, começo a buscar estudo. Dobro meus joelhos para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor: Senhor, me enche da tua graça, do teu poder. O jejum. E aí, nesse processo todo, a importância de quê? De buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo, dentro desse processo de reaquecimento espiritual, de reabastecimento do meu coração com o poder de Deus, o Espírito Santo para nós é tal qual o álcool e a gasolina são para o carro. É Ele quem vai dar a partida do nosso motor espiritual. É Ele quem vai nos mover para servir, para adorar, para viver as coisas de Deus. E não se enganem, meus irmãos, não existe crente sem o Espírito Santo. Não existe crente sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é quem nos faz sentir a presença de Deus na nossa vida cristã. Ele é quem vai nos conduzir na obra, quem vai direcionar o nosso servir. Meu querido, minha querida, minha vida mudou muito. A minha vida espiritual mudou muito depois que eu conheci o Espírito Santo. Eu antes da minha... Assim que eu me converti, antes de eu conhecer a igreja tal qual eu conheço hoje, e logo assim que eu me converti,
eu olhava para a igreja como se fosse aquela coisa sem alma, aquela dimensão estática, inerte, que como se houvesse um distanciamento entre o meu coração e Deus. Só que eu entendi, depois que eu me converti e que eu conheci o Espírito Santo, eu entendi que o Espírito Santo serve exatamente para isso. Ele aproxima o nosso coração de Deus. Aquele elo que aproxima o nosso coração de Deus, que nos aquece, que nos faz sentir o mover na nossa alma. E aí todas as vezes que eu estou cansado, que eu estou desanimado, quase parando, eu clamo ao Espírito Santo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre a minha vida. Vem Espírito Santo. E hoje, meu amigo, minha amiga, se você está se sentindo assim, cansado, desanimado para adorar, para exercer seu ministério, para ministrar no culto, na missa, para ajudar na obra, até para entrar na presença do Senhor, é porque algo está errado. É como aquele motor que começa a falhar, o motor do carro que começa a falhar porque está sem combustível. Algo está errado na sua vida, e aí você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa se reabastecer, se encher de Deus, depois que estiver transbordando, ao ponto das pessoas perceberem isso, perceberem a graça no seu olhar, a presença de Deus no seu olhar, na sua vida. Tudo vai ser diferente, tudo será diferente. Para finalizar, eu vou deixar um versículo para vocês refletirem durante a semana, e nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo, clamando ao Espírito Santo para que renove as nossas forças nesse combate. Salmo 28, verso 7. Salmo 28, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Espírito que dá vida, que renova, que transforma, que cura, que faz vibrar o nosso coração, a nossa alma. O Espírito no qual nós fomos batizados, Espírito Santo que vem do Senhor, que foi derramado naquele grande dia lá em Pentecostes. Senhor, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Derrama sobre nós a tua graça, o teu poder. Nós nos sentimos cansados, desanimados. Nossos joelhos desgastados, nossas mãos cansadas, nosso copo está vazio.
O Senhor que sonda os nossos corações e sabe tudo o que passamos, sabe como está a nossa vida. Vem em nosso auxílio, Pai. Derrama sobre nós o Teu poder. Enche-nos com a Tua graça, enche-nos com o Teu Espírito. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos, Deus. Nós nos pedimos, Pai, faça-nos transbordar. Faça-nos transbordar, Deus, de poder. O Senhor que nos prometeu, recebereis poder. Recebereis poder. E nós pedimos, Deus, dá-nos o Teu poder, dá-nos da Tua graça, fortalecei-nos, Deus, reabastece o nosso tanque, o tanque do nosso coração, enche o nosso copo, Pai, enche o nosso copo, faça-nos transbordar, que o Teu brilho possa iluminar o nosso olhar, possa fazer resplandecer-nos diante dos nossos irmãos, ao ponto do irmão olhar para nós e ver que Deus está na nossa vida e no nosso coração. Vem em nosso auxílio, Pai, e derrama o Teu Espírito sobre nós, derrama o Teu poder, derrama, Senhor. Faz em nós, Pai, um novo Pentecostes. Que esse Pentecostes seja diário em nossa vida, seja constante. Que esse crescimento seja constante em nossa vida. Que esse reabastecimento seja constante em nossa vida, Pai. Agora, Senhor, nós paramos porque não havia condições de continuarmos da maneira como nós estávamos. Mas desse ponto em diante, quando receberemos do Teu poder, quando seremos reabastecidos da Tua graça, quando o nosso copo será enchido, Pai, a partir desse momento, o Teu poder vai transbordar em nossa vida para a honra e glória do nome do Senhor. E aí poderemos dar o melhor de nós, o melhor de nós. Aí tudo será diferente, Senhor. Tudo será diferente. Levantai, Senhor, nossas mãos cansadas para adorar. Fortalecei nossos joelhos vacilantes para clamar. Nos dê a Tua paz. Nos dê a Tua santificação, santifica nosso coração, Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor e nós queremos ver o Senhor. Então santifica o nosso coração, Deus. Faça a Tua graça acontecer na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra, dessa mensagem. Deixo como reflexão aí para a semana, e que possamos compreender esse copo tem que estar sempre cheio, tem que estar sempre cheio, tem que transbordar na nossa vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Muito obrigado a você, meu irmão, obrigado a você, minha irmã, que acompanhou até aqui. Um beijo no coração, Deus abençoe
rica e abundantemente. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus.